Neste vídeo vamos falar sobre o ponto de equilíbrio tributário. Parece que temos uma participação. O que é isto? Nem sabia que existia. Pois é. O ponto de equilíbrio tributário é um percentual do lucro com relação à receita da empresa, onde a carga tributária é igual tanto para o lucro presumido quanto para o lucro real. Aqui temos a receita da empresa e, genericamente, subtraímos as despesas e encontramos o lucro real. Do outro lado, a empresa pode, a partir da receita, aplicar as alíquotas específicas e encontrar o lucro presumido. O tal ponto de equilíbrio tributário nos mostra que, tanto para o lucro real quanto para o lucro presumido, teremos a mesma carga tributária, que é justamente quando a relação entre o lucro real e a receita será a mesma entre o lucro presumido e a receita. E aqui de outra forma, o ponto de equilíbrio tributário é aquele percentual onde a razão entre o lucro real e a receita de vendas é a mesma entre o lucro presumido e a receita de vendas. E este ponto do equilíbrio vai nos trazer a mesma carga tributária, somando-se o imposto de renda e a CSLL. Para calcular este ponto de equilíbrio tributário, vamos resgatar a tabela do lucro presumido. Aqui na coluna da esquerda, temos o tipo de atividade que a empresa executa, para saber a sua receita. Na próxima coluna, vemos a alíquota para calcular a base de cálculo para o imposto de renda. E mais à direita, as alíquotas para a base de cálculo para a CSLL. E aqui nesta outra cena, vamos ver as alíquotas de tributação para aquelas bases de cálculo obtidas na tabela anterior. Imposto de renda das pessoas jurídicas, 15% daquele lucro presumido, e a CSLL, 9% daquela base de cálculo presumida em função da tabela anterior. Vamos a um exemplo. A nossa empresa é uma revenda de mercadorias e está em dúvida se deve optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Trazendo a tabela do lucro presumido, vamos ver que ela se encontra aqui nesta linha, na segunda linha, venda ou revenda de bens e produtos. Quando a base de cálculo do imposto de renda é 8% da receita obtida nesta atividade e a base da CSLL é 12% da receita obtida naquela atividade. Qual será então o somatório dos tributos? Somatório: 8% da base de cálculo do imposto de renda vezes 15%. Não vamos considerar o adicional, mais 12% da base de cálculo, vezes 9% para fins da CSLL. Fazendo as multiplicações dentro do parênteses, vamos encontrar 1,2% mais 1,08%, que é igual, transformando em decimal e somando, são 0,0228, ou seja, 2,28% da receita bruta. Este é o valor dos tributos, calculado sobre o lucro presumido em função da receita da empresa. A nossa tarefa agora é igualar os tributos do lucro real, porque temos as alíquotas 15% e 9%. Tudo isso é igual a 2,28% da receita bruta da empresa. E aqui está, prosseguindo, 15% mais 9% do lucro, 2,28% da receita. Trazendo a receita que está multiplicando do lado direito para o outro lado desse sinal, dividindo, vamos encontrar 24% do lucro dividido pela receita é igual a 2,28. Ora, mas veja aqui, lucro sobre a receita é justamente o ponto de equilíbrio tributário. O que nos leva a 24% do ponto de equilíbrio tributário é igual
2,28. E fazendo a conta, 2,28 dividido por 24% é igual a 9,5%, que é o ponto de equilíbrio tributário. Isto é, cada vez que a relação entre a receita e o lucro for de 9,5%, a carga tributária, tanto pelo lucro real como pelo lucro presumido, será a mesma. Como resumiríamos esse ponto de equilíbrio tributário? Ou melhor, lucro real ou lucro presumido? Quando esta relação entre o lucro real e a receita de vendas for 9,5%, tanto faz a opção pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Se a relação for maior do que 9,5%, a opção pelo lucro presumido é a que vai oferecer menor carga tributária. Agora, se 9,5% for maior do que esta relação lucro-receita, então a opção pelo lucro real será a que irá oferecer menor carga tributária. Vamos a um exemplo. Receita de vendas igual a 300 mil, despesas 271.500, lucro real, fazendo a subtração, 28.500. A relação entre lucro e receita é 28.500 dividido por 300 mil é igual a 9,5%. Logo, neste exemplo, o percentual entre o lucro real e a receita coincide com o ponto de equilíbrio tributário. Portanto, ao calcularmos os tributos pelo lucro real ou pelo lucro presumido, o resultado deverá ser o mesmo. Quero só ver, eu também. Vamos lá então. Primeiro lucro real, 28.500. Base de cálculo, 28.500. Imposto de renda, 15% destes 28.500 é igual a 4.275. CSLL, igual a 9% desses 28.500, 2.565. Somatório dos tributos pelo lucro real é igual a 6.840. E agora, vamos calcular a tributação pelo lucro presumido. Receita, 300 mil. Como a atividade da nossa empresa é revenda de mercadorias, vamos então buscar a base de cálculo para fins de imposto de renda, que é igual a 8% desses 300 mil, e a base de cálculo para fins da CSL, que é de 12% desses 300 mil. Prosseguindo, base de cálculo para o imposto de renda, 8% de 300 mil, que é igual a 24 mil. Base de cálculo para a CSLL é igual a 12% desses 300 mil, que é igual a 36 mil. E agora a tributação. Imposto de renda, 15% da sua base de cálculo, 24 mil, que é igual a 3.600. CSLL, 9% da base de cálculo respectiva, 36 mil, 3.240. Somatório dos tributos, 6.840, exatamente a tributação pelo lucro real. Observe que, independentemente dos fatores, o somatório é igual. Agora veja esse gráfico. No eixo horizontal, o percentual entre o lucro e receita, e no eixo vertical, o valor da tributação. Observe que na medida em que esta relação entre lucro real e receita aumenta, a carga tributária também aumenta. E o mesmo acontece para o lucro presumido. À medida que a relação entre lucro e receita vai aumentando, a carga tributária vai aumentando. Mas existe um ponto em que estas duas retas se encontram, justamente no nosso ponto de equilíbrio tributário. Nesse nosso exemplo é de 9,5% ou R$ 6.840. Lembrando,
A relação entre lucro real e receita abaixo deste ponto de equilíbrio é mais favorável para a opção pelo lucro real. E acima desta relação de 9,5%, nesse caso, a opção pelo lucro presumido é menor. Como estas alíquotas são estabelecidas para o lucro presumido de acordo com as atividades da empresa, e também as alíquotas de 15% e de 9% para o cálculo dos tributos a serem recolhidos, pode-se calcular o ponto de equilíbrio para várias atividades empresariais. Acha-se a alíquota para a base de cálculo do imposto de renda, multiplica-se por 15%. Depois, acha-se a alíquota para a base de cálculo da CSL, multiplica-se por 9%. No final, divide-se o somatório destas multiplicações por 24%, 15% mais 9%, para encontrarmos o ponto de equilíbrio tributário para as várias atividades. E o que temos aqui? E se a empresa exercer várias atividades? Por exemplo, receita de 400 mil, sendo receita de mercadorias 300 mil, serviços 80 mil, atividades fora do contrato social 20 mil. Neste caso, faremos proporcional aos tributos para cada atividade. Veja aqui, base de cálculo para o imposto de renda. Aqui nesta coluna da base do imposto de renda. Revenda de mercadorias 300 mil vezes 8%, igual a 24 mil. Serviços 80 mil vezes 32%, 25.600. Atividades fora do contrato social, 20 mil vezes 100% é igual a 20 mil. Base de cálculo para o imposto de renda, somando-se aqueles valores, igual a 69.600. E agora imposto de renda, relativo à revenda de mercadorias, 69.600 vezes 15%, que é igual a 10.440. E agora a base de cálculo para a CSLL, aqui nesta coluna mais à direita. Revenda de mercadorias, 300 mil vezes 12%, que é igual a 36 mil. Receita de serviços, 80 mil vezes 32%, que é igual a 25.600. Receita fruto de atividades além do contrato social, 20 mil vezes 100%, que é igual a 20 mil. Base de cálculo para CSLL, somando aqueles valores, vamos obter 81.600. Logo, a CSLL igual a 81.600 vezes 9%, que é igual a 7.344. Total dos tributos, 10.440 mais 7.344 é igual a 17.784. Então, agora o percentual do lucro presumido, 17.784, dividido pela receita total, 400 mil, que é igual a 4,46%. E lembrando, para encontrar o ponto de equilíbrio tributário, temos esses 4,46% dividido por 24%, que é igual a 18,52% para as várias atividades nesse caso. E se dividirmos o lucro real, não apenas pela receita de vendas, mas agora pela receita total da empresa, e se essa divisão for maior do que 18,52, aqui do lado direito, a opção pelo lucro presumido oferece menor carga tributária. Agora, se o 18,52 for maior do que a relação entre lucro real e receita da empresa, então a opção pelo lucro real oferece menor carga tributária. E finalizando, quero chamar a atenção para algumas observações. A primeira delas, este ponto de equilíbrio tributário só é válido e só fará sentido para empresas que não são obrigadas à opção pelo lucro real. E quanto à opção por um ou por outro regime de tributação, existem prazos específicos e restrições previstos na legislação. Então, nesse vídeo nós vimos sobre o ponto de equilíbrio tributário. Bons estudos!